Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico, professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E nessa videoaula eu vou abordar um pouco mais sobre a questão da Covid-19, relatando para vocês o meu 7º dia de evolução, desde o primeiro dia de iniciar os sinais e sintomas dessa enfermidade. Como todos sabem, eu fui infectado pelo SARS-CoV-2 que causa a Covid-19. E aí eu vou relatar para vocês. Esse vídeo tem por objetivo focar um pouco mais acerca da cepa Ômicron. E eu começo fazendo uma pergunta para você. Na tua opinião, a cepa Ômicron seria uma vilã, um castigo ou uma bênção nesse momento? Como eu sei que você vai gostar desse vídeo, peço de antemão que vocês deem o seu like e que você também compartilhe esse vídeo. Afinal de contas, informações de qualidade na área de saúde servem para promover saúde, propriamente dito, e salvar vidas. E outra coisa, se inscreva no nosso canal, no YouTube, Se às vezes vem aqui, vê o nosso vídeo e não se inscreve. Eu quero muito chegar a 1 milhão e conto com você, com seus amigos e com seus familiares. Fique aqui, fique bem. Pois é, como eu falei para você na abertura desse vídeo, a pergunta é: cepa Ômicron seria uma vilã ou seria uma bênção? A gente sabe que a tendência de um vírus que surge de uma forma repentina, e esse foi o caso do SARS-CoV-2, quando pega muita gente, ele vai acometendo um número muito grande de pessoas e vai se replicando muito. E quanto maior a replicação, maior a chance de você ter cepas mutantes. E que, em geral, as mutações dão ao vírus maior poder de transmissibilidade, porém menor agressividade. Seria isso que está sendo observado com o SARS-CoV-2. A gente destaca que o coronavírus já é conhecido como um vírus infectante de nós, seres humanos, desde os anos 60 do século passado. E nos anos 60 do século passado, do século XX, foram descritos 4 tipos diferentes de coronavírus. Depois vieram os outros 3, o da MERS, que da pneumonia do Oriente Médio, veio também o SARS-CoV-1 e agora o SARS-CoV-2. Então nós temos 7 tipos diferentes de coronavírus acometendo os seres humanos. E por que o SARS-CoV-1, porque o MERS não teve a mesma visibilidade, a mesma importância em termos de epidemia ou de pandemia que o SARS-CoV-2 teve? Porque os outros 2 tipos de coronavírus que surgiram já no século atual, o que aconteceu? Eles tinham maior agressividade e acabou que, por conta da maior agressividade, não teve a mesma disseminação que o SARS-CoV-2. Então, o vírus, para ganhar o mundo, ele tem que meio que ter uma enorme transmissibilidade com baixa agressividade. Caso contrário, ele acaba matando a sua vítima e essa vítima doente de uma forma grave fica confinado, isolado e não dissemina o vírus. E agora, o que aconteceu? O SARS-CoV-2 foi ganhando essas mutações e aí quanto maior o número de pessoas que venham a se infectar, maior a chance que você tem de ter vírus mutantes. Isso é em termos de probabilidade. Quanto maior a replicação, maior a chance de surgir um vírus mutante. E agora, a gente sabe que existe uma menor letalidade, isso é óbvio, uma menor morbidade, as pessoas estão adoecendo, mas não estão internando, portanto é uma doença de menor gravidade. E a pergunta é, como é que fica a equação risco da enfermidade versus benefício de uma determinada intervenção de prevenção? Leia-se aquela situação que as pessoas estão discutindo por aí. Será que eu mantenho com a mesma benevolência e tolerância em relação a eventuais efeitos adversos da intervenção de prevenção? Eu hoje começo a ficar um pouco mais exigente. Eu digo para vocês que eu sou mais benevolente quando a doença tem maior letalidade. Óbvio, eu não vou... Eu até posso dizer, essa intervenção aqui de vacina dá isso ou aquilo, mas com uma baixa frequência, com pouca gravidade.
em relação à doença que eu estou tendendo ou tentando evitar? Será que eu teria a mesma paciência em relação ao SARS-CoV-2 cepa Ômicron, em relação a uma determinada segurança de um produto, vacina, que teria, por exemplo, em relação a uma vacina que evitaria o ebola, que é uma doença de maior letalidade? Então começa a ter uma necessidade de se revisitar a equação risco da intervenção versus benefício da mesma, contextualizando, né, como é que a cepa Ômicron vem se comportando. E não, obviamente, também sem fazer uma análise de eficácia das vacinas atualmente licenciadas no Brasil e no mundo contra o SARS-CoV-2 em relação à cepa Ômicron. Como é que ela vem se comportando? Vocês vão perceber que a pandemia ela mudou de patamar, né? Hoje a gente percebe que há uma maior transmissibilidade, que a ferramenta que eu usei por tanto tempo, que foi o álcool a 70 e a máscara, que eu continuo utilizando e estimulando, não teve a sua capacidade, tanto é que eu fiquei 2 anos quase em atividade, indo para os lugares de alto risco, sempre com proteção, né? Mas eu não adoeci, e agora eu adoeci. Adoeci estando numa situação de muito pouco contato com outras pessoas. Então, não só eu, como tem várias outras pessoas percebendo que foram infectadas a despeito de todo o cuidado que vinha adotando, ou seja, mudou a capacidade desse vírus, dessa nova cepa, de infectar as pessoas. Então há, para mim, uma nítida redução da letalidade, tanto é que até agora, né, a gente está em meados de janeiro de 2022, só esse ano eu já atendi seguramente mais de 70 pessoas com a Covid-19, todas evoluindo muito bem em casa, zero necessidade de internação, nem que seja na enfermaria, está zero. Isso mostra de uma forma muito clara que houve uma redução da letalidade e houve uma maior transmissibilidade desse vírus. E o que eu tenho percebido que essa menor letalidade e menor gravidade da doença independe do status vacinal. Tem gente que recebeu 3 doses, tem gente que recebeu 2 doses, tem gente que não recebeu dose alguma. Eu, por exemplo, recebi 2 doses da Coronavac, isso em março, abril de 2021, portanto quase um ano atrás. Não fiz a dose de reforço e adoeci, né? Qual é o segredo, na minha opinião? É você dar o diagnóstico de uma forma imediata e fazer uma intervenção medicamentosa imediata. Eu sei que nem todo médico aceita essa intervenção medicamentosa e tenho para mim que essa não aceitação é muito mais por desinformação e, infelizmente, crença cega em algumas condutas e alguns dogmas do que uma razão cientificamente comprovada. E aí eu digo para vocês, querem buscar um atendimento imediato, que é o direito que vocês têm, busquem médicos que façam o atendimento imediato. É o caso do Guilherme Peck, do Francisco Cardoso, do Flávio Cadegiani, do Ricardo Zimmermann, da Roberta Lacerda, da Eri Gonçalves, é o caso do Marcos Cunha. Quer dizer, existe uma série de médicos que optam pelo tratamento imediato e também algumas outras especialidades. Então, fique atento para isso. Busque o tratamento imediato. Mas a questão é o seguinte, o que não mudou frente à cepa Ômicron? Não mudou a conduta, na minha opinião, do tratamento imediato. Não mudou, por exemplo, a medicina do estilo de vida como sendo algo impactante e extremamente relevante na promoção ou no preparo do teu organismo para encarar um vírus como o SARS-CoV-2, ainda mais a cepa Ômicron. Tayane, hoje a gente está sem o Luiz não está editando para a gente, então vocês vão estranhar, mas Tayane, roda aquele trechinho do vídeo que eu te passei da musiquinha que resume a medicina do estilo de vida. Vá ver TV ou ler um bom livro. Vá dormir cedo, pense no que eu devo. E de manhã quando acordar, tome seu café e vá meditar. Você precisa estar atento a isso. Não vejo motivo pra desesperar.
Eu quero ver os coroas vivos, longe do vírus poder ficar. Eu quero ver os coroas vivos, bem longe do vírus poder ficar. Nesse vídeo, né, até uma paródia de uma canção do Roberto Carlos, e ele resume nessa brincadeira a medicina do estilo de vida. Ele quase que lista os pilares. Ele fala dormir bem, tomar um café da manhã, ou seja, comer bem, ter atividade física ainda aqui dentro de casa, e fala da questão da meditação, não se aborrecer, ou seja, gerenciamento do estresse e de bons relacionamentos. Que um café da manhã bem acompanhado é bom pra caramba, né? O que você acha disso? E a outra pilar da medicina do estilo de vida que não foi comentado é não abuso de drogas lícitas ou ilícitas. Então, essa musiquinha que eu pedi para colocar para poder arejar um pouco o nosso vídeo e trazer para vocês um pouco de bom humor, tem por objetivo ensinar, né, a medicina do estilo de vida que tem que ser colocada em prática. E talvez essa medicina do estilo de vida que eu coloco em prática fez com que eu, obviamente também pela medicação imediata, me saísse bem da Covid-19. A questão é a seguinte, né? E agora, depois que eu tomei 2 doses da vacina e que eu fui infectado, seria obrigatório eu me manter vacinado, sim ou não? Essa é uma pergunta que a princípio não tem uma resposta precisa. Eu acho que neste momento, né, tendo em vista que eu acabei de adoecer, eu vou estar com os anticorpos que a própria doença foi capaz de provocar em mim. Então eu acho que vacinar em cima é desnecessário. E também eu acho que é desnecessário frente, primeiro, à cepa Ômicron, que é uma cepa de menor agressividade. Se você considerar que eu sou uma pessoa saudável e tenho na mão a ferramenta, que é a possibilidade de tratamento imediato, eu começo a perder um pouco o interesse pela intervenção por imunizantes. Tá certo? Eu estou evitando falar o nome aqui para evitar que o meu vídeo seja censurado. Mas você entende o seguinte, quando eu tenho uma exposição à cepa Ômicron, eu tenho exposição à cepa inteira, que tem todas as proteínas que não só que entram na vacina, mas também que não entram na vacina, que é próprio do vírus. Então, se porventura essa cepa sofreu uma nova mudança, uma nova mutação, não muda tudo. Então, eu tenho para mim que a imunidade que a infecção natural me provocou vai ser tão impactante ou até mais do que aquela que uma vacina de parte do vírus seria capaz de provocar. Né? De novo, eu estou gravando esse vídeo em meados de janeiro de 2022 e pode ser que eu venha, por força de novos fatos, dados e publicações científicas, a mudar de ideia. Se eu mudar de ideia, eu venho e vou passar essa informação para vocês. Essa pergunta aqui, se a doença sempre será mais imunizante do que a própria doença, tem vários exemplos onde a doença tem maior competência em induzir resposta imune e tem vários exemplos onde a vacina é melhor. Para vocês terem uma ideia, em relação à difteria, tétano, a infecção por hemófilos influenza tipo B, infecção pelo meningococo, pelo pneumococo, pelo HPV, a vacina que a gente tem disponível, licenciada, é melhor na indução da resposta imune do que a própria enfermidade. Então, se a pessoa fala assim, já tive tétano, não vou ter tétano nunca mais, pode ter tétano mais de uma vez. Já tive HPV, não vou ter HPV nunca mais, pode ter HPV mais vezes. E aí, acaba que a vacina ela tem uma certa superioridade em relação à própria enfermidade em provocar em você uma resposta imune mais robusta. E aí são 1000 artifícios que se utiliza para fazer com que a vacina seja melhor do que a própria infecção. Mas tem algumas situações onde a infecção supera o benefício da infecção natural. É o caso da difteria, do sarampo, cachumba, rubéola, catapora. É o caso da hepatite A, onde a resposta imune observada com a doença, com o vírus de verdade, com o vírus selvagem, é melhor. Só que não vale a pena você correr o risco de adoecer. A segurança da vacina é tão boa que vale a pena você fazer a vacina. Então, veja bem, não encarem o Edmilson Migovski
como um antivacina. Eu não sou antivacina de forma alguma. Tenho 2 livros publicados de vacina, vários artigos publicados sobre doenças infecciosas e prevenção com imunização. Sou um estudioso do assunto, fui o pioneiro no curso nacional sobre vacinação, no curso da UFRJ sobre vacinação. Então, assim, eu sou um apaixonado por vacinas. Não, por favor, não me rotulem como pertencente ao grupo de antivacinas. Finalizando, a pergunta que eu fiz inicialmente, se a cepa Ômicron seria uma vilã, né, um castigo ou uma bênção, eu vou deixar essa pergunta para você responder. O que você acha? Né? A gente está vendo aí uma certa evolução muito satisfatória e talvez seja essa cepa Ômicron a tão falada cepa capaz de provocar uma imunidade de rebanho e fazer com que essa infecção que infelizmente ceifou tantas vidas, e na minha opinião muitas vidas foram perdidas pela ausência da medicação imediata, tá? Que fique claro isso. Mas eu queria ouvir a tua opinião, tá bom? Finalizando, eu queria lembrar para vocês que a gente tem, eu, Edmilson Migovski, tem um boletim diário na Sul América Paradiso, na 95,7 FM. Também tenho dado dicas de saúde pela manhã na Rádio 96,5, que é a Rádio Tupi, ambas aqui do Rio de Janeiro, e que vale a pena realmente você ouvir e compartilhar, tá bom? E não deixe, por favor, de se inscrever no meu canal, no canal Edmilson Migovski, e também se inscrever no meu Instagram, que é o @edmilson.migovski. Eu quero fazer com que tanto o canal quanto o meu Instagram bombem, porque são canais, na minha opinião, eficientes para trazer para vocês informações de qualidade que são capazes de salvar vidas. Fique aqui, fique bem e fique com a gente. Um abraço e até breve. E deixa eu encerrar, né, comendo minha dose diária de quercetina de uma forma natural. Abraço, tchau, tchau.